Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Eu sou o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Hoje vou tratar de um assunto polêmico, né? Quero trazer aqui uma mensagem fortíssima da parte de Deus para a tua vida e com essa mensagem responder várias dúvidas sobre este assunto, que é, no caso, o dízimo, tá? Mas é muito importante você entender uma coisa. Nós estamos aqui numa série de vídeos, ok? Esse não é o único vídeo sobre dízimo, sobre oferta aqui nessa série, tá bom? Nós fizemos uma série com o tema Deus ainda usa profetas. E estamos trazendo mensagens e estudos desde Isaías até Malaquias, ok? Todos os profetas maiores e menores. Então eu vou deixar aqui, acho que vai aparecer desse lado ou desse lado, o link de outros 2 vídeos no livro do profeta Malaquias para que você possa conferir. Por quê? Nesse livro, em cada livro de cada profeta, nós trouxemos algumas mensagens conforme o tamanho do livro. Tá? Então, os livros maiores têm mais mensagens, os menores têm menos mensagem. No profeta Malaquias, são 3 mensagens. Tá? A primeira se trata de como Deus vê dízimos e ofertas. Tá bom? Então é muito importante que você veja esse vídeo, estamos tirando várias dúvidas sobre esse tema lá. A segunda é, os dízimos são ainda para hoje? São válidos hoje? Então é muito importante também que você veja esse vídeo, onde nós estamos respondendo isso. Na verdade são mensagens, são pregações. Eu não sou apenas um professor, né? Eu sou um pregador. Ou seja, os profetas de hoje são praticamente os pregadores. Tá? É assim que eu enxergo o ministério que Deus me confiou. Então eu vou, como um profeta, pegar pesado aqui na palavra, tá? Então veja essas 2 mensagens e depois você veja esse vídeo também. Ou veja esse primeiro, depois veja os outros, tá bom? Para você tirar todas as suas dúvidas sobre essa questão, ok? Então vamos lá? Do que nós vamos tratar hoje? Eu quero tratar do seguinte tema. O dízimo garante a bênção de Deus ou não? Dízimo é garantia de bênção ou não é? E dentro disso nós vamos tirar muitas dúvidas, tá? Mas lembre-se, isso é uma pregação. E eu quero conferir os textos com você, eu quero ir com muita calma, porque esse é um assunto delicado, tá? Eu quero conferir todos os textos com você aqui na tela do vídeo. Então vamos lá, o texto para a gente começar é Malaquias capítulo 3, versículo 11. E diz assim: por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos lá, vamos fazer uma introdução aqui. Se você congrega em uma igreja que prega sobre o dízimo, você talvez esteja cansado de ouvir que, ao entregar o dízimo, Deus irá abençoar a sua vida. Eu sei que não é toda igreja que é a favor do dízimo e que fica repetindo isso, mas algumas são exageradas. E aí o problema é, eu dou o dízimo para Deus abençoar a minha vida. Isso por acaso não seria uma troca com Deus? Deus aceita fazer troca com ele? Suborno? Esse tipo de coisa? Toma lá da cá? Deus é assim? Vivemos dias onde tem muita gente que saiu da igreja por causa do dízimo, tá? E essas pessoas que saíram da igreja por causa do dízimo, elas podem dar a desculpa que quiserem. Podem falar que é culpa do pastor, da administração, etc, etc. Mas o motivo é sempre o mesmo. Deixaram a avareza dominar os seus corações e decidiram servir a mamon, servir ao dinheiro. Tá? E não rejeite essa palavra agora, saindo do vídeo, porque a Bíblia diz, Provérbios 13, 18... pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Então aguenta, meu irmão, minha irmã. Sim, esse é o motivo de sempre. Saíram por causa da avareza. Porque se alguém saiu da igreja porque suspeitou que lá tinha roubo, coisa errada acontecendo, tudo bem. Mas se você não fosse avarento, teria procurado uma igreja correta para continuar congregando e honrando ao Senhor com seus bens. Tá? Ou seja, como você deixou a avareza te dominar, você usou isso como desculpa para abandonar Deus de uma vez por todas, para sair da igreja de uma vez por todas. Tá bom? Então vejamos alguns textos sobre isso. Jeremias 17, 9 diz assim que o coração do homem é enganoso.
tá? Mas eu quero te mostrar também 1 Timóteo 6,10, onde ele diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Olha o que está dizendo. Por causa disso, alguns desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Provérbios 3,9 você já conhece, né? Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Um avarento, ele não aguenta um versículo desse. Não aguenta. A pessoa avarenta, ela não suporta isso. Esse tipo de versículo na Bíblia, dizendo que você tem que dar. Por que não suporta? Porque é o Deus dele, o dinheiro é o Deus dele, ele tem que dar ao Deus dele, ele não suporta. Tá? E aí, essas pessoas que saíram da igreja por causa do dízimo, né, se aproveitam que na sua igreja tinha um erro e estão usando isso como desculpa hoje para não ser membro de igreja nenhuma e automaticamente não ter também a responsabilidade de ofertar e ser um dizimista. Em outras palavras, o seu problema não é com o dízimo, o seu problema não é com a igreja, o seu problema não é com o pastor, mas o seu problema é sim com a avareza, que te faz fugir de qualquer responsabilidade que mexe com o seu dinheiro. Você é uma bênção, vai tudo muito bem, até o momento em que alguém fala de dinheiro. Falou em dinheiro, você vira outra pessoa, tá? Tem gente que seria capaz de doar um rim só para não ter que dar 10% do seu salário. E muitos que usam o dízimo como desculpa, porque na verdade pensaram que ser dizimista é ganhar na loteria, só entregaram o dízimo com o objetivo de ter atendidos os seus desejos, que não são de Deus, certo? Ou seja, muita gente que hoje tem raiva do dízimo, um dia entregou o dízimo. Por quê? Porque acreditou temporariamente ou por muito tempo que fazendo isso iria ganhar. Né? Não, eu estou fazendo isso para mim ganhar, porque alguém disse, alguém prometeu, alguém falou que garante a bênção de Deus, então eu vou ser abençoado. Só que Tiago, capítulo 4, verso 3, eu tenho esse texto de memória, mas eu vou colocar aqui na tela para você. Tá? Olha o que ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tá? Ou seja, você orou, fez campanha e Deus não atendeu, porque o seu desejo é mau, porque você é tão infantil que não aceita um não como resposta, ou ainda tão desocupado que não consegue esperar o tempo de Deus. Tá? E aí você apelou para o dízimo, né? Dizendo, não, agora eu dando dízimo vou fazer prova de Deus, porque está escrito, fazer prova de mim, vou fazer prova de Deus e agora Deus é obrigado a me abençoar. E aí você não recebeu. E agora fica aí criticando todo mundo e blasfemando, achando que porque você deu o dízimo e não foi abençoado, você provou que o dízimo não é para hoje, né? Com isso, de repente, agora está provado que o dízimo não garante nada, que ficar sem dar o dízimo não faz diferença. Tá? E tudo isso você fez porque você está sendo guiado pela avareza. E por isso saiu da igreja e fica aí fingindo ser cristão em casa. Irmão, Salmo 122:1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mateus 16:18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Atos 3:1. Pedro e João subiam juntos ao templo para orar. Ok? E outros ainda dizem, né, que ao invés de dar o dízimo na igreja, não, eu não dou o dízimo na igreja, mas eu ajudo os pobres com o meu dízimo. Só que Deus está vendo você, rebelde. Veja o que a Bíblia diz em Números 18:21. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança. Ou seja, o dízimo é de Deus. Nós entregamos, devolvemos a Deus. Só que Deus faz o que Ele quer, como que é dele. E Ele deu aos filhos de Levi por herança, pelo ministério que executam. O ministério da tenda da congregação. E o que mais a Bíblia diz? Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E 2 Pedro 3:16, Pedro diz que as pessoas distorcem as escrituras para a sua própria perdição. Tá? E não somente isso, né? Toda essa questão, né, de um monte de gente aí brigando para dizer que o dízimo não vale, não serve, etc., e que não querem ser dizimista, isso é por causa da sua avareza. A avareza, você se entregou a ela. O avarento não sabe que é avarento.
Entendeu? É preciso muita conversa, muita explicação e muitas coisas acontecerem na vida dele até que ele descubra que está com avareza no coração. E a pessoa que está com avareza, está servindo a Mamon, está lutando contra Deus, está lutando contra a palavra, por isso fica tentando distorcer a palavra, luta contra os pastores e morre de raiva do Malaquias. Tá? Malaquias está nem aí para você. Ok? E Jesus, ele disse, Lucas 12:15. O que ele disse lá? Deixa eu te mostrar aqui na tela. Olha só. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. E Paulo, ele diz em Colossenses 3:5 que a avareza é idolatria. Então, se de repente tem alguém numa situação dessa, ouvindo essa palavra, essa mensagem aqui, através do YouTube, eu te desafio, olhe para dentro de si mesmo, se é que você tem coragem. Talvez alguém já está aí fazendo uns comentários maldosos, com raiva e tentando refutar as coisas e não levando a sério a pregação da palavra de Deus. Veja se não é nos bens materiais que o seu coração está focado. Tá? A pessoa que diz assim, no Novo Testamento eles davam tudo, não dava 10%. Essa pessoa nunca deu tudo. Ela usa isso como argumento, mas é uma coisa que ela não vive, ok? Então, se você soubesse, avarento, que está me ouvindo em algum lugar, se você soubesse que é justamente por isso que a prosperidade nunca chega para você, Provérbios 11:24, olha o que a Bíblia diz, se é que você segue a Bíblia. Ao que distribui mais, se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Complicado. Agora, deixa eu responder uma pergunta que me fizeram, que todo mundo faz essa pergunta. Por que às vezes nós damos o dízimo e parece que não somos abençoados? Essa é a pergunta. Afinal, o dízimo garante ou não a bênção de Deus? E se garante ou se não garante, como é que isso funciona? É simples. O ato de devolver o dízimo não é uma garantia de bênção imediata, tá? Porque se fosse, então isso seria claramente uma troca com Deus. E qual que é o problema disso? Se dá o dízimo, é abençoado imediatamente, é garantia de bênção imediata. Qual que seria o problema? O problema seria que ninguém iria devolver o dízimo para honrar a Deus. Ninguém iria devolver o dízimo por amor à obra de Deus. Ninguém iria devolver o dízimo por temor no coração e obediência à santa palavra. Mas todos, sem exceção, iriam ser dizimistas por interesse. E a igreja não passaria de um bando de materialistas que colocam o dinheiro acima de Deus, pois com ele eles podem comprar as bênçãos do Senhor. Então, se o dízimo fosse uma garantia de bênção imediata, você deu o dízimo esse mês, no outro mês já está recebendo um monte de coisa de Deus, então, irmão, todo mundo ia fazer isso por interesse. Então, você já sabe, não é assim que funciona. Ninguém engana Deus, ninguém surpreende Deus. Deus não aceita suborno. Tá? A avareza nada mais é do que o desejo dos prazeres, o desejo pelo conforto dos bens, na tentativa de fazer da sua vida uma festa. Alguém que só pensa nessa terra e não no céu. E a Bíblia diz, Provérbios 21:17, o que ama os prazeres vai padecer necessidade. Tá? E o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Então deixa eu colocar aqui para você, Provérbios 21:17. Olha só. O que ama os prazeres padecerá necessidade. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Tá? E não somente isso. Mas a grande questão de Malaquias 3:11 é: Deus ele vai abençoar, porque ele está dizendo que vai abençoar. E como que fica isso? Nós lemos Malaquias 3:11, Deus está dizendo, repreenderei o devorador, o fruto da vossa vida não será estéril. Deus está prometendo abençoar, e aí? Porque por um lado eu estou dizendo que o dízimo não garante uma bênção imediata de Deus, mas por outro lado a Bíblia está dizendo que Deus vai abençoar. Sim, a Bíblia está dizendo que Deus vai abençoar, mas é preciso entender a bênção de Deus, entender o que ele promete. São pelo menos 3 coisas que Deus está prometendo em Malaquias 3:10-11, ok? Vamos colocar aqui na tela, vamos lá. Malaquias 3:10-11, olha só.
Tem pelo menos 3 coisas que Deus está prometendo nesse texto. Ele promete abrir as janelas do céu. Ele promete repreender o devorador com o objetivo de que não consuma os produtos da terra. E ele promete não deixar que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos. Tá? E todas essas 3 coisas que Deus está prometendo aqui, os homens não podem fazer. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender das promessas de Deus, que ele está fazendo aqui. O que ele está prometendo, o que Deus está prometendo, são coisas que o homem não pode fazer. Ou seja, a bênção de Deus, né, sobre a vida do dizimista é que o Senhor vai agir naquilo que você não pode fazer, no impossível. Agora, aquilo que você pode fazer, faça, trabalhe, certo? Provérbios 6, 10 e 11. Olha o que a Bíblia diz, né, sobre aquele que não quer trabalhar. Porque tem gente que acha que o dízimo é o segredo da prosperidade. E não é. A Bíblia deixa muito claro que o trabalho é o segredo da prosperidade. Olha o que a Bíblia fala do preguiçoso. Um pouco a dormir, um pouco a toscanejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza, como o meliante, como o ladrão. E a tua necessidade vai vir como se fosse um homem armado. Tá? Olha o que a Bíblia está dizendo. Ok? Também Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, está dizendo: tudo que vier à tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Tá? E aí eu faço uma pergunta para você. Deus está dizendo que vai abrir as janelas dos céus. Tá? E o que é isso? Ora, isso é chuva. Obviamente, é chuva. Ok? Então, a pergunta é: quem controla a chuva? É você ou é Deus? Deus está dizendo que vai repreender o devorador. A pergunta é: quem controla o devorador? Quem tem poder sobre ele? É você ou é Deus? Quem controla a quantidade de frutos, né? A quantidade de resultado que um trabalho vai dar? Entendeu? Isso tudo nos dias de Malaquias era literal. Mas hoje, para nós, é espiritual. Essas promessas de Deus sobre o dízimo, abrir janela do céu, repreender o devorador, né? Não deixar a videira sem fruto, isso é espiritual para nós. Era literal nos dias de Malaquias, mas para nós hoje é espiritual. E como que funciona isso? Tá? Como que funciona essas coisas espirituais para nós? Vamos entender. A primeira promessa: abrir a janela do céu. Obviamente é chuva. E o que significa chuva na Bíblia? As chuvas falam de tempos e estações. É a providência de Deus no tempo certo para a tua vida. Tá? Então, desculpa usar essa palavra, mas para de ser bobo pensando que devolvendo o dízimo hoje, amanhã já vai chover. Não é assim que funciona, porque quem controla a chuva é Deus e não você. Tá? Então, Deus vai mandar a chuva no tempo dele, quando ele quiser. Tá? Quando ele vê que é necessário. E é por isso que devolver o dízimo é também um ato de fé. Porque só devolve o dízimo quem tem fé que Deus vai cumprir a sua palavra e vai, no tempo certo, mandar as chuvas de providência. Qual foi o exemplo de Abraão para nós sobre entregar uma coisa para Deus? Tá? É claro que quando ele entregou Isaac no altar, não tem nada a ver com dízimo, mas é um princípio de entrega, é o princípio de oferta, permanece o mesmo para quem vai entregar o dízimo, ok? Então, ao entregar o seu filho, tá? O Abraão disse assim: Deus proverá. Gênesis 22, 8. Deus proverá. Por que ele disse isso? Porque ele tinha fé na providência de Deus. Então, quando você devolve o dízimo, você tem que ter fé na providência de Deus. E é por isso que ele disse, Gênesis 22, 5, né? Está escrito: havendo adorado, tornaremos para vós. Deixa eu colocar aqui na tela, para você ver. Gênesis 22, 5. Ficai-vos aqui, eu e o moço iremos ali. E olha o que ele diz: havendo adorado, entregar alguma coisa para Deus é adoração, meu irmão. Tornaremos a vós. Ok? Por que ele disse isso? Porque ele crê. Ele sabia que pela fé, né? Ele cria pela fé que Isaac voltaria com ele. E a Bíblia confirma isso. Hebreus 11, 18 e 19. Olha só. Em Isaac será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também figura ele o recobrou. Ok? Então, essa é a primeira promessa de Deus, de abrir as janelas dos céus. Agora lembre-se que o povo vai continuar trabalhando. Porque se você não plantou, a chuva não vai ter nada para regar. Quando Deus mandar a providência, não vai ter nada para ela regar.
ok? Ou seja, você continua, você faz o seu trabalho e Deus vai mandar a providência, vai garantir que o trabalho seu dê resultado, mandando a chuva da providência. É assim que funciona, entendeu? Você já fez um trabalho que foi em vão? Todo mundo já fez. Não é verdade? Quem nunca trabalhou esperando um resultado diferente acabou recebendo um resultado muito inferior do que gostaria de ter recebido. Certo? Principalmente quem é autônomo, quem é empreendedor, empresário, etc. Porque esse é o princípio bíblico, de que o povo de Deus trabalhe para si, não para os outros. Ok? Mas isso é assunto para outro vídeo. Agora, essa é a primeira promessa. Garantir que o seu trabalho vai ter resultado. Segunda promessa, repreender o devorador. Quem é o devorador? No caso de Israel, tratava-se de um gafanhoto que destruía tudo. Mas no nosso caso, trata-se de uma mensagem espiritual. E aí a pergunta, qual é a base para saber que isso é espiritual? Ora, para começar, a Bíblia toda é proveitosa para nós. 2 Timóteo 3,17. Vamos lá. 2 Timóteo 3,17. Para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído em toda boa obra. Perdão, 2 Timóteo 3, né? 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Tem uma tradução que diz que é útil, né? Toda a escritura tem utilidade, tá bom? E eu vou te trazer mais alguns textos aqui, porque o próprio apóstolo Paulo, ele mostra que tudo que está na Bíblia é para nós, irmão. Você acha que Deus ia deixar esse livro para nós com 39 livros que nós podemos descartar? Não faz sentido, então ficamos só com o Novo Testamento. Mas não, a Bíblia tem o Antigo e tem o Novo Testamento, e tudo é para nós, tudo é para nós. Veja, 1 Coríntios 9, olha só como que Paulo interpreta a Bíblia. Do 9 e o 10. Ele diz assim, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Aí ele pergunta, porventura Deus tem cuidado de bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente por nós está escrito. Olha aí, Paulo está pegando a lei de Moisés, que muita gente diz, a lei já passou, o dízimo é da lei, não sei o quê. E ele está atualizando, interpretando para nós, para hoje. Ele diz assim, o que lavra deve lavrar com esperança, o que deve debulhar com esperança de ser participante. Ele está falando aqui do fato dele, como apóstolo, ter direito a um salário. Leia o capítulo inteiro, 1 Coríntios 9, que você vai entender. Tá? Então ele está pegando um texto da lei e trazendo para nós, para a igreja hoje. Tá? Veja Romanos 4, 23, 24. Paulo faz muito isso, olha só. Olha aí. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, e os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Então, no capítulo 4, ele está falando de Abraão, ele está falando do Antigo Testamento. Tá? E aí, da fé de Abraão, que foi imputado como justiça, e ele está dizendo que isso não é uma coisa exclusiva de Abraão, mas também é para nós. É para nós, irmão. Então para de cair na conversa dessas pessoas que ficam dizendo, esse texto aqui não é para nós, esse texto aqui não é para nós. E por que está aí? Por que está escrito? Por que a própria Bíblia usa os textos do Antigo Testamento para trazer ensinamentos para nós hoje? Romanos 15, 4. Olha o que Paulo ele diz, Romanos 15, 4. Olha só. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Oh, meu irmão, minha irmã, isso nem é um argumento querer dizer que esse texto não é para nós, porque tudo que Jesus falou, falou para os judeus, falou para a nação de Israel. Ele mesmo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas na casa de Israel. Então você vai pegar, só porque Jesus não falou com os gentios, falou com os judeus e vai jogar fora tudo que Jesus falou? É isso que você vai fazer? Porque é o mesmo princípio. Lucas 24, 45. Olha o que diz lá. Lucas 24, 45. Pessoas ficam dizendo, não, o dízimo é do Antigo Testamento. O Antigo Testamento não é para nós. Olha só. O que aconteceu? Que isso aconteça com vocês aí agora. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Tá? Que isso aconteça com todos nós. 1 Coríntios 10, 11. Olha o que Paulo está fazendo. Ora,
tudo isso, ele fala no capítulo 10 do Antigo Testamento, de Moisés, etc. Ele diz, tudo isso sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Glória a Deus. Então, tudo que está escrito é para nós. Tá? E quem é o devorador para nós? Porque voltando aqui à promessa de Deus, vou repreender o devorador. E o que eu disse para eles é literal, lá naquele tempo de Malaquias, mas para nós hoje é espiritual. Quem é o devorador? O devorador, meu irmão, é uma entidade maligna, cujo único objetivo é destruir nossa vida financeira. Porque isso faz parte dos planos do inimigo, ao mesmo tempo em que Deus quer te dar uma vida com abundância. Tá? Onde está escrito, João 10:10, no mesmo lugar que está escrito, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, também está escrito no mesmo versículo, o diabo vem, ou melhor, o ladrão vem senão a matar, roubar e destruir. Você já se perguntou por que o objetivo de Satanás é matar, roubar e destruir? Por que essa sequência? Ora, se ele já matou, ele vai roubar o quê? E vai destruir o quê se já matou? Matar, roubar e destruir. É porque a prioridade do inimigo é matar. Quando ele não consegue te matar, ele vai tentar te roubar, vai tentar roubar o que é teu. Quando ele não consegue tirar o que é teu, ele vai tentar destruir, para que nem ele nem você tenha nada. Para que, já que é igual aquela mulher aquelas duas meretrizes que foram falar com Salomão, né? Aquela que não era mãe da criança, o que ela disse? Nem meu nem teu, que seja destruído, que seja dividido pela espada. É o que o diabo faz. Ele tenta matar, não consegue, ele vai tentar roubar, vai tentar tirar o que é teu. Não consegue, ele vai tentar destruir, ok? E Deus, o próprio Deus, ele usa essa linguagem. Tem gente que fala, nossa, que besteira dizer que um animal é um demônio. Irmão, a Bíblia faz isso o tempo todo. Tá? O que você acha que é Leviatã, dragão, serpente? São tudo animais, meu filho. São tudo animais, tá? Figuras de demônio, do Satanás, do capiroto. E o próprio Deus, ele diz assim, Naum 3,16. Olha só, vou te mostrar aqui na tela. Olha aí o que está escrito. Naum não, Números, saiu Números, 3,16. Aqui está dizendo locusta, mas locusta é a mesma coisa que gafanhoto devorador, tá? Deixa eu até mudar essa tradução para você ver. Essa aqui é a Almeida corrigida. Almeida revista e atualizada. Naum 3,16. Olha só. Ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Quem estuda o livro do profeta Naum, como nós já trouxemos aqui também uma mensagem sobre esse profeta, explicando esse versículo, tá? Sabe que o profeta Naum está profetizando a queda, a destruição da cidade de Nínive. E Deus está dizendo, por mais que vocês tenham muitos negociantes, ou seja, o capitalismo, né? O capital de giro de vocês é grande, é numeroso, vocês têm muita riqueza, eu vou usar o gafanhoto devorador para invadir aí e sair voando, para destruir tudo que vocês têm, tá? E aí o próprio Deus fala no verso 17, ó, os teus príncipes são como os gafanhotos, né? Os teus chefes são como os gafanhotos grandes, ou seja, Deus está dizendo que a liderança da cidade é que está começando a esbanjar o dinheiro sem nem perceber. Porque assim é o avarento, ele não sabe que ele é avarento. Está esbanjando dinheiro, quando menos esperar vai acabar, ok? Então o próprio Deus usa essa linguagem, tá? Para mostrar, né, que, por exemplo, o Salmo, acho que é o 22 ao 122, né? Vamos lá. Não, é Salmo 22. O Salmo 22, ele é todinho messiânico, ele é todinho sobre Jesus, né? Deus meu, por que me desamparastes? Tá? É todinho sobre Jesus, ó. Olha o verso 18. Repartem entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica deitam sortes, tal. E aí o que Jesus está dizendo na cruz? Isso aqui é a oração de Jesus na cruz, tá? Explicando como que ele estava na cruz. Olha só, todos me veem e zombam de mim, ok? Aí olha o que ele diz no verso 12. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Irmão, não tinha touro lá na cruz, ao redor da cruz. Ele está falando de demônios. Está falando de demônios. Demônios, a Bíblia usa animais, né, como referência a demônios na Bíblia, ok? Ou referência a principados, a entidades. É por isso que o Daniel, quando ele vê lá os reinos, ele vê também figuras de animais, porque sobre cada reino, né, da Babilônia, da Pérsia, da Grécia, os romanos, tem uma entidade maligna por trás governando. É por isso que em Daniel 10, ó,
Daniel 10, deixa eu ver, acho que é o 13 e o 21, né? Olha o que ele diz assim, ó. O Gabriel está dizendo para Daniel, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Quem é o príncipe do reino da Pérsia? É um principado, é uma entidade maligna, entendeu? E o Daniel, ele vê esses reinos nas suas visões depois como animais, ok? Mas vamos lá, o vídeo está ficando longo, né? É importante você entender uma coisa, a opinião de Satanás sobre o homem é sempre a mesma. E onde é que a Bíblia fala da opinião de Satanás? Em Jó capítulo 1, verso 10 e 11. O que o Satanás pensa de mim e você? Olha o que ele pensa de mim e você. Acaso não cercaste concebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. É isso que o inimigo pensa, que eu e você somos interesseiros por natureza e que a gente só faz alguma coisa para Deus, seja uma oferta, um dízimo, uma obra de caridade, por interesse. Entendeu? Satanás, para Satanás não importa quem você é. Ele alega que você só serve a Deus em troca de alguma coisa. Tá? E é justamente para provar isso que ele vai atacar a sua vida financeira. Quando Deus permitiu, né, abriu uma brecha para o inimigo fazer alguma coisa com Jó, a primeira coisa que ele fez foi destruir os bens de Jó, foi atacar a vida financeira de Jó. Quem é? Lá em Gênesis 26, os filisteus enterravam os poços de Isaac. E aí você pensa, tá, eles queriam impedir o Isaac de beber água. Não, irmão, o poço ali de água é negócio, eles vendem água. Ali era como se fosse um poço de gasolina. O pessoal vem, atravessa o deserto com o camelo e tem que parar para beber água e vai pagar pelaquela água. Você tá entendendo? Então os poços de Isaac eram os negócios dele, entendeu? Era o que trazia dinheiro para ele. E aí os inimigos estavam fazendo o quê? Entulhando os poços. Então, não se engane, o inimigo ele ataca a vida financeira das pessoas, ok? Agora, ser dizimista, né, não te dá a liberdade de ferir outros princípios da palavra de Deus. Ok? Tem gente que pensa que porque dá o dízimo ele está seguro e protegido contra tudo. Não é assim que funciona, meu irmão. O dízimo é só mais um detalhe, né? Mais umas coisinhas. Tem um monte de coisinhas que nós precisamos seguir, vários princípios que nós seguimos na palavra de Deus. Tá? Até porque, entenda uma coisa, tem gente que dá o dízimo, né? Mas está em pecado. Ok? E ele acha que porque é dizimista, o dízimo vai comprar o perdão de Deus. Não é assim que funciona. Quando tem pecado, Deus sabe o que ele faz? Uma das primeiras coisas que Deus faz quando tem pecado é bloquear a chuva. Não chove mais. Está escrito em Deuteronômio 11, versos 16 e 17. E 1 Reis 17, 1, onde o próprio Elias se apresenta dizendo, não vai chover mais aqui, bando de pecadores. Tá? Então, ser dizimista fiel prova que você não serve ao dinheiro e nem serve a Deus por trocas, mas de coração. E é por isso que o Senhor vai te abençoar, porque Ele mesmo diz que vai honrar aqueles que lhe honram. 1 Samuel 2:30. Olha só, 1 Samuel 2:30. O que diz aqui, ó? No final. Aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam serão desmerecidos, ou desprezados, ou desonrados. Tá? E Provérbios 10, 22, você já deve conhecer bem esse texto. Né? O que está dizendo? A bênção do Senhor é que enriquece, e com ela não acrescenta dores. Ok? O que mais? O próprio Deus fala nos tempos de Ageu, né? Ageu 1, 9. Deus diz assim, ó, esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por que eu fiz isso? Por que Deus fez isso? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Olha o que Deus está dizendo, irmão. E você ainda acha que não tem importância, né, o devolver o dízimo ao Senhor? Terceira promessa que Deus faz sobre o dízimo. Lembre-se que nós não estamos discutindo aqui sobre se o dízimo é ou não é. Isso eu já falei em outros vídeos. Você veja lá outros vídeos, tá bom? Que eu deixei aqui no canto do vídeo, vou deixar na descrição também o link, onde eu falei se o dízimo ainda é para hoje, tá? E eu falei também como que Deus vê dízimos e ofertas, certo? Qual é a importância disso para Deus, ok? Então, terceira promessa, nós já falamos
de abrir a janela dos céus, já falamos de repreender o devorador, e a terceira promessa que Deus faz, não deixar que o fruto da vide seja estéril. Isso significa que o Senhor não vai deixar faltar nada na sua mesa, nem na sua casa. Como diz, encherão os teus celeiros. Tá? Então vejamos alguns textos. Provérbios 3:9. Você conhece bem, né? Diz assim, e o verso 10. Vamos abrir aqui para ver o verso 10 também. Ó. Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Olha o que Deus está prometendo. Mateus 6, 31 ao 33. Vejamos. Mateus 6, 31 ao 33. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios aqui procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino. E o reino de Deus envolve o quê? A igreja, a obra de Deus, o ministério e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ok? O que mais diz a palavra? Acho que é Filipenses 4. Filipenses 4. Olha só. Acho que o 18 e 19, né? Diz assim, ó. Recebi tudo e tenho abundância. Paulo está agradecendo uma oferta enorme que ele recebeu. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Olha, isso que é oferta. Como aroma suave, sacrifício aceitável, aprazível a Deus. E para quem não sabe, já expliquei em outro vídeo que o dízimo é também uma oferta, tá? Você separar dízimo de oferta, isso é só uma colocação verbal, mas na prática, dízimo é também uma oferta, ok? E aí, por causa que ele recebeu a oferta, ele abençoou o povo. A oferta é o quê? É uma coisa financeira, né? Uma coisa material. Então, a bênção que vem do apóstolo, por causa disso, também é material. Ó. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus. Ó, suprir, né? Providência de Deus, a chuva, entendeu? Em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Glórias a Deus por isso, tá bom? Então, voltando à nossa pergunta, voltando aqui à nossa pergunta, o dízimo, afinal, o dízimo garante a bênção de Deus? Sim ou não? A resposta é com certeza, garante, mas dentro de algumas condições, tá? Primeiro, se você entende que o dízimo, o que é o dízimo e por que está devolvendo, ok? Se você tem um coração de adorador e dá com alegria, sabendo que está honrando ao Senhor, se você não está de olho nas bênçãos materiais, como fazem os avarentos, tá? Que estão aí decepcionados porque foram fazer prova, deram dízimo, não receberam nada e agora estão com raiva do dízimo e lutando contra ele. Tá? Então, se você não está de olho nas bênçãos materiais, como fazem os avarentos, mas você confia que no tempo certo Deus vai mandar a chuva da providência, se você não está ferindo outros princípios da palavra de Deus, Jesus deixou isso muito claro, que o dízimo não tem valor se você está ferindo vários outros princípios da palavra de Deus que são inclusive mais importantes que o dízimo. Tá bom? Mateus 23, 23. E como os textos sobre provérbios que nós citamos aqui, a preguiça, o trabalho, ou seja, você quer ser dizimista, mas você não trabalha direito, né? Vive falando mal da sua empresa, vive falando mal do seu patrão, vive reclamando, vive isso, vive aquilo, você não trabalha direito. Ou então você não para em emprego nenhum, fica 6 meses em um ano no outro, 6 meses em um ano no outro. O seu dízimo não vai ter valor, meu querido, desse jeito. E o próprio Jesus disse que se você também não considera o amor, a justiça, a misericórdia e a fé, também o seu dízimo não tem valor, ok? Então o dízimo ele tem uma bênção que está ligada com ele, mas ela é dentro dos princípios da palavra de Deus, conforme as condições da palavra de Deus, porque o dízimo não está assim no topo, né, da cadeia alimentar, ok? Então você também tem que entender, conforme a palavra, que você não tem autoridade para administrar o seu dízimo, tá? Porque o dízimo é do Senhor, você entrega para ele, na casa de Deus. Aí o Senhor, o que ele faz? O Senhor faz o que ele quer. Ele entrega aos sacerdotes para administrar conforme Números 18, 21. E aí se você disser, mas os sacerdotes não tem nada a ver com os dias de hoje e tal, né? Irmão, o próprio apóstolo Paulo, né? Deixa eu te mostrar aqui a tela de novo. Olha só. O próprio apóstolo Paulo, 1 Coríntios 9, ele está dizendo assim, deixa eu ver...
Aqui, ó. Aqui ele está citando, no verso 13, está citando o Antigo Testamento, os sacerdotes. Ele está dizendo: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Ele está falando dos sacerdotes e levitas, irmão, que trabalham no templo, no santuário. E ainda diz mais: e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Ou seja, então o Paulo pode usar o exemplo dos sacerdotes e trazer para nós hoje, mas eu não posso usar o exemplo dos sacerdotes e trazer para nós hoje. Como o sacerdote sendo um tipo do pastor de hoje. Ah, irmão, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Vamos terminar isso aqui, que esse vídeo deve estar enorme já. Tá? Existe ainda uma última questão, né? Uma última questão. Talvez o avarento ou os ímpios vão dizer assim: ah, eu sou uma pessoa abençoada e eu não sou dizimista. E aí, como é que fica? Como é que fica? Irmão, quem foi que disse que o único jeito de ser abençoado é o dízimo? Que a Bíblia está cheia de bênçãos, está cheia de promessas para várias coisas. Então, abre a sua mente, né? Para de ficar pensando como se tivesse viseiras assim no seu cérebro e você só consegue ver uma coisa de cada vez. Aqui nós estamos tratando do dízimo, mas isso não significa que de repente é só com o dízimo que eu vou ser abençoado. Para com isso, né? Deus é justo. Deus é justo. Tá? E a bênção de Deus não tem nada a ver com aquilo que os ímpios desejam e alcançam pela sua cobiça. É possível uma pessoa ser dizimista e nunca ficar rica. O que é normal, porque o que o dízimo está garantindo na bênção de Deus ali para o homem justo não é a riqueza. Pelo contrário, é algo melhor do que a riqueza, que é a prosperidade, né? Paz de espírito, né? Você nunca faltar na sua mesa, ainda que seja uma mesa bem humilde e simples, mas não falta, entendeu? O seu trabalho, sempre que você faz o trabalho, tem um resultado. Você não trabalha em vão, né? Então, até porque também, vamos ser sinceros, o dizimista fiel, ele não é uma pessoa que fica aí cobiçando coisas dessa terra. Se você parar para pensar, né, aqueles que geralmente vão contra o dízimo, são geralmente pessoas que estão sempre cobiçando coisas da terra e vão querer talvez até usar algum exemplo de que, eu tenho um monte de coisa, eu tenho isso, tenho aquilo outro. E daí? Quem aqui está preocupado com coisas da terra, irmão? Só você, né? Colossenses capítulo 3, verso 1 ao 3. Olhai para as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima. Tá? Para os avarentos, tudo gira em torno do dinheiro. Tanto é que eles não sabem falar de outra coisa a não ser do dinheiro. E o apóstolo Paulo, ele diz assim, 2 Timóteo 4, versos 3 e 4, ele diz assim: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, eles vão atrair mestres segundo as suas próprias cobiças, como que tendo coceira nos ouvidos, e recusarão dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tá bom? Então, que o nosso Deus, que o Senhor, ele liberte aqueles que são seus. 2 Timóteo 2,19, o Senhor conhece o que são seus. Então, que o nosso Deus, ele liberte os que são seus desse monte de interpretações erradas sobre esse texto, tá bom? Se esse foi o primeiro vídeo que você viu sobre dízimo aqui no nosso canal, saiba que nessa série ainda tem outros, tá bom? Que são bem menores do que esse aqui já deve estar dando 1 hora, né? Tem outros aqui no nosso canal que você pode conferir de 20 minutos, 15 minutos, tá bom? Onde nós estamos explicando o outro lado das questões, as dúvidas que não foram tiradas aqui. Como é que eu sei que o dízimo é para hoje e tal? Tem um vídeo com esse tema, tá bom? Dízimos são para hoje ou não? Ok? E qual a importância do dízimo para Deus, né? Afinal, por que eu tenho que ser dizimista? Então tem um vídeo aqui, como Deus vê os dízimos e as ofertas. Amém? Então vou ficando por aqui, não esquece de dar um like no vídeo, isso foi praticamente uma pregação enorme, né, sobre dízimo. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha nas redes sociais. Um abraço, que Deus te abençoe.